Oi. Som? Tá ok o som? Perfeito. Bom, a gente vai dar início a mais um painel, né, da nossa trilha de televisão e cinema digital. E a gente não pode deixar de falar de segunda tela, né? Não existe mais televisão sem segunda tela. Isso é um fato. Eu estava brincando aqui, tem uma série que está passando na Globo, que teve uma cena de nudez aí, bastante comentada, e eu só sou por causa das redes sociais, eu não estava assistindo televisão. Então, poxa, eu fico imaginando o número de pessoas que começaram a assistir a série depois que essa cena foi divulgada nas redes sociais. Isso é um exemplo prático, né, de coisas que acontecem no dia a dia, né, que remetem a essa ligação da televisão com a internet, com a segunda tela. Não tem mais como dissociar isso. E um pouco para falar sobre essa experiência de segunda tela, de uso de segunda tela, tanto como aplicativo como nas próprias redes sociais, a gente trouxe aqui o Tiago Andrade, que é do ESPN, e ele coordenou o projeto de segunda tela, o ESPN Sync, que na minha opinião foi uma disparada a melhor segunda tela da Copa, né? Bastante bacana o projeto. O Sérgio Flores, que é diretor de televisão do Twitter. Cristina De Luca, que é do IDG, da CBN, jornalista, do antigo caderno de informática do Globo, que foi quando eu a conheci, faz algum tempo. Não faz muito tempo não, foi outro dia. É porque na área de TI as coisas passam assim, a gente acha que faz muito tempo, mas não faz, tudo bem. E o Rodrigo Arnaud, que é do grupo Era Transmídia, né, que está fazendo outras atividades aqui na campus, é também da área de inovação da TV Globo. Então, vamos começar com o Tiago, falando um pouco aí da experiência do ESPN Sync durante a Copa e pós-Copa também. Bom, boa noite. Para mim, primeiro eu queria agradecer o Salustiano e a Campus Party, porque ano passado eu estava aí e hoje eu estou aqui mostrando um case de uma empresa americana grande e com um desafio muito grande de mostrar o que é a second screen, não só nas redes sociais, mas também como que o produtor de conteúdo da mídia trabalha com essa nova tendência, né? Então eu vou apresentar para vocês eu nem sabia que eu ia ser o best case daqui, né? Então já é uma grande honra para mim. Antes de chegar realmente no ESPN Sync, eu queria mostrar para vocês como que ele nasceu. Por que isso? O ESPN Sync, eu não sei se todos conhecem a ESPN, é uma empresa americana do mundo inteiro que só fala de esportes. O ESPN Sync, ele é o primeiro aplicativo que ele nasceu no Brasil e ele começa a ser expandido para o resto do mundo, começando para a América Latina, Argentina, Colômbia e depois para os Estados Unidos, ainda mais agora que eles estão começando a investir bastante no futebol, na Major League e tudo mais. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como que estava a ESPN há 25 anos atrás. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre a ESPN e tudo mais. É que eu peguei um ponto que eu acho que é muito importante mostrar onde que a tecnologia atacou, não só em como que a gente consome o conteúdo, mas o como a empresa se adaptou a isso. Essa aqui, ela é a missão da ESPN há 25 anos atrás. Que a missão da ESPN basicamente é levar o esporte para o fã do esporte. E aí, qual que é a principal questão aqui há 25 anos atrás? O tempo e o espaço, eles eram necessários. Era necessário você estar assistindo o jogo, é necessário você estar na rádio, então você dependia muito do evento. E depois, com todas essas questões da tecnologia, a principal questão, e eu deixei em inglês, porque se eu traduzisse, acho que não ia ter o tanto apelo da palavra, que agora ficou anytime, anywhere.
Então, não necessariamente você precisa estar na TV para você poder acompanhar um esporte, o seu time favorito, ou na rádio. Tipo, você tem a possibilidade de acessar em qualquer lugar. E a ESPN, ela tira todas aquelas questões do debate, informação, e aí ela quer servir o fã do esporte em qualquer lugar e em qualquer hora. E aí, com isso, veio várias perguntas relacionadas a como que esse fã do esporte estava consumindo a mídia, né? Onde é que a gente poderia encontrar ele? E é lógico, em todas as telas. As telas de TV, celulares, aqueles pequenos GPS que tem sinais de TV agora e tudo mais. E aí a gente sempre queria entender mais o que eles estavam buscando lá, né? Porque a gente sabe que eles estavam buscando conteúdo, eles estão buscando informação, opinião, mas a gente chegou a um ponto que a gente estava percebendo que esse cara que está em todas as telas, ele está buscando história, fama e referência. Essas três questões para a ESPN e principalmente para a construção do Sync foram muito importantes. Por quê? Porque a TV, ela começou a perder o domínio absoluto na sala. Ela perde a preferência do conteúdo. A TV ou a rádio, ela não é mais aonde eu busco conteúdo. Eu tenho no meu celular, eu tenho os Twitters, os jornais que eu sigo, eu tenho o Facebook. Então a TV, ela perde esse domínio absoluto e começa a perder também a atenção principal. Então, hoje a gente sabe que 80% das pessoas assistem TV com o celular. Não necessariamente ela está nas redes sociais, ela está no e-mail, ou ela está buscando alguma coisa relacionada àquilo que ela está assistindo. Então, esse comportamento, essa mudança de comportamento fez com que nascesse o ESPN Sync 1.0. O que foi isso? A gente trouxe toda essa questão do conteúdo, da informação e da referência, onde a ESPN é muito forte, e colocou dentro de um aplicativo. Então, a gente trouxe a questão da interatividade, informações complementares àquilo que ele estava assistindo, uma gamificação forte e sempre relacionada aos jogos ao vivo. Então, o que é isso? No começo de tudo, a gente percebeu que as pessoas que assistiam futebol, elas sempre procuravam, ou que assistiam, por exemplo, uma série de TV, elas procuram conteúdos relacionados àquilo que ela está vendo. Então, por que quando ele está assistindo um jogo de futebol, eu, em vez de ele ir para outro lugar, eu já não entrego para ele uma informação especial sobre um jogador, ou sobre o árbitro, ou sobre aquele lance que ele está assistindo? Então, essa foi o primeiro posicionamento que a gente trouxe. E aí a gente trouxe toda essa parte de interatividade e gamificação que é muito bom para o aplicativo, que traz o reuso dele. Então tem sempre alguma coisa a mais para ele ganhar de pontos, tem um ranking. E esse foi o primeiro objetivo nosso, foi essa questão de conteúdo relevante exatamente no momento que ele estava assistindo. Aí depois, no mercado, quando a gente lançou o aplicativo, o único aplicativo que tinha era o da Band, de segunda tela. E aí depois a Globo veio outros aplicativos concorrendo com a gente no mercado, e a gente fez uma pesquisa de opinião para entender melhor o que eles estavam achando do Sync, porque para pegar esses feedbacks e conseguir melhorar o aplicativo e ter mais coisas e entender melhor o que eles estavam fazendo. Então, com isso, a gente lançou o Sync 2.0, que na parte de layout e gráfica não muda muito, mas a gente trouxe junto com ele a Copa do Mundo. Então, o que a gente fez? A gente usou a pesquisa de opinião para entender como que estava sendo inserido o aplicativo. Aí a gente usou a Copa do Mundo para provar o quanto que essa pesquisa de opinião era importante. E aí a gente teve um resultado absurdo. A gente também fez um estudo psicológico muito interessante, que quando acontece alguma coisa de relevante na TV e ao mesmo tempo você dá um conteúdo relevante para ele relacionado àquilo, a memória dele funciona melhor na hora que ele vai falar com os amigos. Quando você está numa rodinha falando sobre o seu time, sobre o jogador e tudo mais. Então a gente começou a fazer uma adaptação de conteúdo relacionada àquilo que acontecia.
Então a gente trabalhou com jornalistas. Então, por exemplo, o Diego Costa foi expulso. E aí ele deu um carrinho muito forte. A gente dá uma informação sobre quem é o Diego Costa relacionada a como é o jogo dele, como ele joga, caracteristicamente, transformando ele num herói, que depois a gente percebeu, nesses estudos que a gente fez psicológicos, que a pessoa lembrava muito desses pontos relevantes e exatamente da informação que a gente fazia. Então o conteúdo editorial, jornalístico que a gente começou a fazer, começou a ganhar muita relevância. E a gente começou a guiar os usuários, mostrando para eles sobre o que ele estava lendo. Então, uma estatística que a gente tinha antes de a cada conteúdo editorial que a gente lançava, mais ou menos 50% era lido. Com essa adaptação de conteúdo e mostrando imagens e um pouco de vídeo sobre isso, a gente teve 98% de leitura. E o time spent aumentou absurdamente, principalmente na Copa do Mundo. Tanto que a gente teve, durante 30 dias, 8.000 horas gastas no aplicativo. A gente teve, com essa mudança de conteúdo e essa gamificação, e o cara poderia, ele pode opinar, ele dá a opinião dele, ele responde questões ao vivo, e os nossos narradores, eles falam sobre as questões. Então a gente fez uma adaptação de conteúdo, onde o usuário começou a interferir na narração do jogo. Então o que ele responde no Sync serve de informação para acontecer um debate entre o narrador e o comentarista, para mostrar o quanto a ESPN é importante, o quanto a opinião do usuário é importante para a construção de um comentarista ou de um narrador, para que o jogo se transforme muito mais interessante. E a gente conseguiu fazer 66 milhões de interações com o conteúdo e 5 milhões na parte de gamificação, que é o cara entrando, vendo o ranking, respondendo pergunta, ganhando pontos, sacaneando o outro no chat. Isso pra gente foi muito, muito importante. E esse resultado fez com que a gente percebesse que o Sync, ele não deveria ser uma segunda tela apenas de jogos de futebol. A gente teria que expandir isso. Por quê? A gente percebeu que nos resultados da Copa do Mundo, mostrou que o Sync ele é muito mais um aplicativo que ajude com que as pessoas sejam referência nas rodinhas de amigo. Então, por que só falar de futebol e não falar também, por exemplo, de NBA, de NFL, que é super importante? Agora a gente teve o Super Bowl, a gente até teve uma parceria com o Twitter, que foi super interessante, sobre a guerra das hashtags. A gente ficou entre o Trend Topics mundial. Então a gente percebeu que o Sync ele era muito mais um companheiro de sofá, vamos dizer assim, do que só um aplicativo de segunda tela do evento ao vivo. Então a gente fez uma adaptação e transformou o Sync no 3.0. E aí o que é o Sync 3.0? A gente fez um novo layout adaptado totalmente ao iOS 8 e ao Android 5.0. A gente começou a trazer a programação da ESPN dentro. Então o Sync ele se transformou não só num aplicativo de esporte, mas do próprio canal. Então hoje ele é muito mais um companheiro da ESPN que te ajuda a acompanhar não só a questão do jogo, mas os documentários que a ESPN faz, os programas, e você começa a poder participar dos programas. Então a gente trouxe de novo o contrário, né? Normalmente a gente avisa uma hashtag para os caras mandarem a opinião deles. Agora a gente está fazendo diferente. A gente vai começar a usar a hashtag e também o próprio Sync para que as pessoas enviem pautas daquilo que eles querem ouvir. Então, a gente sabe que a ESPN tem uma opinião muito forte, ela é muito respeitada no meio de esporte. E a gente sabe que o usuário gosta muito dessa questão de poder participar. E a gente percebeu que era muito mais interessante a gente usar a nossa opinião em favor daquilo que vocês querem, do que os usuários querem, do que eu dizer o que você acha daquilo que eu estou falando. Então, a gente também está posicionando essa questão da segunda tela editorial de um jeito totalmente diferente, onde o usuário começa a participar de um jeito mais ativo e não só, vamos dizer assim, passivo, que ele responde aquilo que a gente pergunta. E uma outra coisa que a gente trouxe dentro da gamificação
a gente fez um estudo sobre essa questão de por que os jogos são tão viciantes e tudo mais, e a gente trouxe essa questão de medalhas e de pontos onde você consegue sacanear o outro, e são pontos e medalhas não só relacionadas ao você ganhar. Por exemplo, se você erra 5 placares, se você dá um palpite para 5 placares e você erra, você ganha uma medalha. Tô rindo à toa porque eu ganhei ponto. Então a gente começou a trabalhar e a gente percebeu que começou a dar muito certo, que a gamificação ela não é só pela interação de você acertar alguma coisa que a gente pergunta sobre o histórico do esporte, mas a coisa é também de você errar. Então, trazendo esses novos esportes, a parte da NBA e da NFL, essa questão da gamificação e das medalhas vai ajudar muito a gente em relação a aumentar a parte de time spent e retenção de usabilidade do aplicativo. Então, o que a gente trouxe? O Sync, ele é realmente o companheiro do usuário no sofá, e principalmente para os esportes. Por que para os esportes? Esse é a veia da ESPN. E lembra daquelas palavrinhas que eu falei para vocês? História, fama e referência? O que a gente quer com o Sync agora é que seja um aplicativo que te ajude a ser referência na rodinha de amigos quando você vai falar sobre o seu esporte favorito, quando você vai falar sobre o seu time, sobre o seu jogador, que ele seja uma questão de união entre as pessoas para o esporte, e que a ESPN ajude vocês a isso, e não só um reativo que eu te dou informação e você só lê essa informação, mas uma troca de informação completa, né? Então é isso que eu trouxe para vocês aí. Obrigado, foi o que eu vim falar sobre o Sync. Bola com você. Vamos direto? Hã? Vamos direto? Sim, pode ir. Bom, agora o Sérgio vai fazer a apresentação, né, falando aí do Twitter, do crescimento dessas. Alô, alô, alô. Alô? Foi? Ok. Não? Estão ouvindo ou não? Tá ok? Ok. Bom, boa noite todo mundo. Prazer estar aqui. Eu queria agradecer o convite também do Salustiano. Prazer estar com você, Thiago, Cris, Rodrigo. Vou falar um pouco sobre a experiência do Twitter na Copa e nas eleições. E eu acho que eu queria passar primeiro... Aliás, eu aproveito todo mundo para twittar enquanto a apresentação rola. Nada mais Twitter do que isso. Podem twittar com essa hashtag TV por Twitter. E eu sou o Sérgio Flores no Twitter. Então... Deixa eu ver aqui. Falar um pouco rapidamente sobre as características do Twitter, né? Por que essa aderência do Twitter com segunda tela? Bom, hoje são 284 milhões de usuários ativos por mês na plataforma. A grande maioria acessa via celular, 80%. E a gente vê esse número quase tão grande no Brasil, são um pouco em torno mais de 70%. Desses milhões de usuários, na verdade, quase 80% estão fora dos Estados Unidos, né? Então o Twitter cresce e cresce muito.
fora da onde ele foi criado, no Brasil principalmente, é um dos mercados prioritários, né? A gente calcula e processa 500 milhões de tweets por dia, um número bastante relevante, né? O que é o Twitter, né? Twitter é uma ferramenta muito em tempo real, né? Ele é o pulso do momento. Quem usa Twitter sabe, né? Ele é o grande companheiro da TV, no ao vivo. É ali onde você entra para se conectar com aquilo que está acontecendo ao seu redor naquele momento. Ele é público, né? Ele é praticamente o megafone que você usa para falar no mundo. Essa é uma das grandes diferenças do Twitter para outras plataformas. Não existe nada entre você e aquilo que você twitta, as pessoas no Twitter. Ele é muito conversacional, né? A gente costuma dizer que o Twitter é o maior sofá do planeta. O que isso quer dizer? Você, quando assiste um programa de TV, você acaba se conectando com pessoas que você talvez não possa conhecer, mas que têm interesses similares ao seu. Esse é um fenômeno muito recorrente dentro da plataforma. E não tem filtro, ou seja, tudo que você twitta atinge 100% da sua base naquele momento, né? Outro dado bacana, interessante sobre o Twitter, que um pouco mais de 95% das conversas públicas sobre TV, hoje, no mundo digital, se dão na plataforma, né? E desse montante, a gente vê, principalmente falando de TV mais proximamente agora, quase 70% das impressões dos tweets são no ao vivo, né? Daí aquela aderência de novo com o mundo no tempo real, né? Só que, ao analisar isso, a gente percebe, né? 70% não é 100%. Então, existe hoje, na nossa visão, uma quebra de paradigma muito forte, que é, se você é um produtor de conteúdo, se você é um canal de TV, você analisa a sua grade, esse normalmente era o cenário até há pouco tempo atrás, né? Então existia a percepção que se um programa começa às 7 e termina às 8, eu só precisava engajar o meu público nesse período de tempo. Isso não é verdade. Na verdade, a maioria dos produtores de conteúdo já se apoderaram da grade inteira, né? Ou seja, a conversa começa antes do programa ir ao ar e ela termina depois. Na verdade, ela não para, ela é contínua, né? E a gente entende que essa abordagem, esse cenário, é como a gente encara a nossa relação com as TVs, né? O que isso quer dizer, né? Essa aqui a gente dá um exemplo. O CTA é Call to Action. Quando existe uma ativação no Twitter, normalmente a gente percebe os parceiros de TV direcionando essa conversa ou para o site, né, que seria a primeira linha, ou para o aplicativo, como o Thiago mencionou, proprietário, né? Ali se dá uma ação. Dessa ação ocorre uma recompensa, pode ser uma parcial de alguma votação, e esse resultado é então compilado e jogado na TV. O que o Twitter oferece e traz é o volume e o direcionamento. Então, existe... eu escuto muito falar que existe uma canibalização entre aplicativos e Twitter. Não é verdade. O Twitter pode, inclusive, direcionar esse mundo, essa conversa, para as plataformas próprias, né? Foi isso que a gente viu um pouco na Copa. Entrando já na Copa do Mundo, acho que um fenômeno que a gente viu, e nada mais do que a grande sincronia entre Twitter e TV, somente quando você tem um conteúdo ao vivo, é esse fenômeno, né? Essa é uma representação real da relação Twitter e TV com as pessoas tweetando ao longo do jogo Brasil e Chile. Então a gente percebe uma representação fidedigna. Enquanto acontece um grande momento, um gol, um chute na trave, essa reação é capturada instantaneamente na plataforma, né? Então, vou passar rapidamente por um dos cases que a gente fez durante a Copa com o Sport TV, né? Essa dinâmica funcionou da seguinte maneira, né? Existia uma ativação no ar, nada mais do que um palpite que pedia para as pessoas palpitarem, tuitarem sobre quem ia ganhar o jogo do dia, o principal jogo do dia. Isso é na TV, né? As pessoas iam então para o Twitter, tuitavam com determinadas hashtags, ou elas eram deparadas com um card de votação. Isso era um card expandido que tinha 2 botões que permitiam você escolher desses botões que era o seu favorito para ganhar o jogo. Ao tuitar, automaticamente você recebia uma resposta imediata de volta com uma recompensa, né? Com essa imagem, por exemplo, de um capitão segurando a camisa da seleção e com o seu handle, o seu nome colocado atrás da camisa de forma automática. E esse resultado aí, então, levado ao ar, e ali você tinha uma votação viva, muito parecida com o que a gente fez agora no Super Bowl, né? Resultado disso tudo, isso ocorreu durante 30 dias na plataforma. Hoje, a gente sabe que a hashtag Palpite Sport TV, que foi ativada durante esse tempo todo, foi a segunda hashtag mais engajada da Copa. Só perdeu para a Copa 2014, que é um resultado bastante expressivo e que nos surpreendeu. Teve outra integração
que a gente fez com a turma do Globo Esporte. Isso foi no ambiente digital, não sei se vocês chegaram a ver isso, que a gente chamava de uma espécie de reverb, né? Ou seja, é uma representação em tempo real de como o jogo ocorreu em função das reações do público no Twitter. Então isso foi um desenvolvedor interno que fez deles. E o que você vê ali, a movimentação dos jogadores são tweets, o volume de tweets, né? Então quando você tem um gol de alguém, fatalmente esse jogador vai explodir. Isso é uma representação, uma imagem muito bacana, né? Que pode ser usada em N ocasiões, até a gente usou nas eleições, como vocês vão ver. Então, gol do Davi Luiz, ele aumenta de tamanho. Gol do Rames Rodrigues, contusão do Neymar e assim por diante. A gente não trouxe Brasil e Alemanha por uma razão óbvia, ainda está muito recente. Mas isso foi muito bacana e isso repercutiu muito bem. Isso teve um bom resultado para o parceiro e para nós. O mais bacana ainda porque um desenvolvedor que não é nosso usou a plataforma API pública para levar isso para o ar, né? Isso é, de novo, algo que funcionou muito bem. Nas eleições, já caminhando aqui para o segundo tópico, a gente teve uma experiência muito bacana, foi na Band Rio, que foi pela primeira vez a gente conseguiu tornar um processo democrático, que é um debate, verdadeiramente democrático. O que isso quer dizer? Com perguntas e participações em tempo real dos eleitores, dos telespectadores. Então, não sei se vocês conhecem esse caso, mas vou passar rapidamente aqui. Não sei se dá para escutar também o volume, mas enfim. Ali a gente tinha um contador, que é aquele número na esquerda no alto, que contabilizava em tempo real o volume de participação, né? E a gente tinha, ao final de cada bloco, uma pergunta feita pelo usuário do Twitter, né, para o eleitor. Né, assunto polêmico. Então, a direção do debate tinha uma ferramenta muito poderosa em mãos, que ela pensava as perguntas mais quentes do momento, né? E essas perguntas, então, eram repassadas aos candidatos. Isso foi uma dinâmica muito bacana, muito inovadora, tanto para a gente quanto para o parceiro e, de novo, para o eleitor, que é o mais interessado nisso tudo, né? Então, de novo, pela primeira vez a gente viu um processo democrático, um modelo talvez engessado, que a gente já conhece há 20 anos, sendo quebrado. Aqui, ao final de cada bloco, a gente tinha isso também, que a gente repercutia em tempo real os assuntos mais comentados na plataforma em torno do debate, que não necessariamente eram os iguais ao que estava sendo discutido. Ou seja, ali você podia pensar uma conclusão de que, por mais que os candidatos falam sobre saúde, o que o eleitor quer mesmo saber é sobre educação, né? Então isso funcionou muito bem. A gente teve esse primeiro case, que foi um case de sucesso tanto para a gente quanto para o parceiro, né? E isso aqui é uma primeira análise que a gente conseguiu determinar e fazer no Brasil, que pela primeira vez, né, usando dados do Brasil, dados locais, a gente conseguiu determinar, pelo menos ter um cheiro de que a plataforma, o Twitter, impactou, ou pelo menos teve um impacto positivo na audiência, tá? A curva em azul é a curva de tweets em tempo real sobre o debate, né, com os picos de engajamento, que por sinal os maiores foram das perguntas do Twitter. A curva em vermelho é o dado minuto a minuto do Ibope, da audiência que os nossos parceiros nos forneceram. E aqui a gente percebe o seguinte: ao jogar essa curva vermelha para a esquerda, os picos de engajamento do Twitter quase que antecedem perfeitamente os picos de audiência no Ibope. Então é muito difícil a gente dizer que o Twitter aumenta a audiência. A gente não está lá ainda, a gente não pode falar isso. Mas nesse caso a gente teve indícios de que houve uma correlação muito positiva, né? E isso, obviamente, é muito importante nesse relacionamento entre Twitter e parceiros de TV. Né? O último caso que eu vou mostrar aqui é a segunda tela, a experiência de segunda tela do G1. Né? Isso durante os debates da Rede Globo. A gente teve, novamente, né, o mesmo exemplo que vocês viram no Globo Esporte, que deu certo, foi replicado para as eleições. Então você tinha, durante o debate em tempo real, o acompanhamento, a repercussão de qual candidato estava sendo mais discutido pelo Twitter, né? E isso é bacana, porque nem sempre os candidatos maiores são os mais falados. A gente consegue determinar esse tipo de coisa na plataforma. Isso aqui é mais do que uma análise visual, né? A gente conseguia determinar também em tempo real quais eram os assuntos mais relacionados e debatidos sobre determinado candidato. Tem um valor de conteúdo editorial muito grande, é muito poderoso, né? Você consegue enxergar, de fato, em tempo real, o que o leitor está achando e conclui sobre cada candidato, né?
Ali a gente tinha um contador de tweets em tempo real e ao clicar em um tema, você se deparava com uma timeline usada para alimentar aquilo, né? Então a gente passou de um debate entre candidatos e passou a ter também um debate entre eleitores, que é muito bacana, né? E aqui mais outros exemplos visuais de um mapa, os assuntos mais discutidos no Brasil durante o debate por região. E no fim, essa página que foi ao ar na última semana das eleições, no segundo turno, que permitiu eleitores escolher se Dilma S estava mandando bem, entre aspas, sobre determinado assunto. Essa roda, esse diagrama ficava vivo, que era muito bacana, né? Então, essa, em suma, foi a experiência Twitter, né? Pelo menos do ponto de vista de conteúdo. Nas eleições e na Copa, né? Muitos se perguntam o que isso rendeu para o Twitter, né? Qual foi a consequência disso? Muitos de vocês podem ter reparado, né? No final do ano passado, a gente teve alguns cases bem bacanas e emblemáticos sobre, na gama de entretenimento. Um exemplo aqui que a gente trouxe foi Fazenda e o MasterChef, né? 2 programas que viraram praticamente eventos, né? Um na segunda e outro na terça, e passaram a ser programas muito mais ricos do ponto de vista da experiência do usuário, porque existia um debate, uma conversa em tempo real. Então criava-se memes, falava-se sobre os participantes, tudo em tempo real e ao vivo. E os números corroboraram tudo isso. Então, eu encerro aqui essa apresentação. Esse papo, obviamente, não se encerra aqui. Vocês podem me acessar no @SérgioFlores no Twitter. E obrigado pela atenção. Ok. O Rodrigo faz a próxima apresentação, mas aí eu queria comentar o seguinte, falar em campanha eleitoral sem analisar redes sociais também não faz mais sentido, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que chegou para ficar mesmo. Os marqueteiros políticos não podem deixar de usar ignorar esse tipo de ferramenta, né? E já estão usando. Bom, Rodrigo. Boa noite a todos. Agradeço ao convite do Salustiano, né, a presença de Luca, Thiago. É uma honra estar com vocês aqui, o Thiago, né? O Sérgio. Estou um pouco nervoso aqui, mas eu vou fazer uma apresentação uma provocação da segunda tela para o que vem por aí, né? Quando o Salustiano me convidou, no tempo que a gente tinha aqui, eu imaginei, com as discussões em cima do que as redes sociais trazem para a segunda tela, né? Pelo Twitter, os dados, 95% das discussões de televisão ocorrem no Twitter, né? E aí eu queria refletir com vocês, assim, né? Vai abrir para perguntas. O que vem por aí depois, né? Desses fenômenos todos, né? A audiência em casa usando as redes sociais e ela tendo acesso a dispositivos como wearables, internet das coisas.
que é essa segunda tela, né? Se a primeira está virando segunda, se a segunda está virando primeira, e o que vão ser todas essas outras telas e esses dispositivos em casa, né? Então, eu queria mostrar para vocês um gráfico de um exemplo de um projeto transmídia, onde a gente tem, por exemplo, a televisão está na última linha, demonstrando uma novela, episódios, um filme, né? E o quanto que a gente pode ter outras mídias interagindo, como os aplicativos de segunda tela, as redes sociais, né? Ações no mundo real, e tudo isso relacionado a um conteúdo, por exemplo, a Copa do Mundo, ou um debate, né? Como nos casos citados aqui. Aí, para quem não sabe exatamente como é que funciona um sincronismo de um aplicativo de segunda tela, eu trouxe esse gráfico que mostra um exemplo de como você usar um conteúdo de televisão sincronizado com um aplicativo, por exemplo. Você ter uma mensagem que é enviada pela TV. Essa mensagem pode ser enviada pelo áudio da televisão ou pela internet, ou por uma imagem, né, um QR Code que você bate uma foto com o seu celular da televisão. E automaticamente isso é sincronizado no aplicativo e quem está assistindo a televisão acaba recebendo conteúdos adicionais, né? Esse é um tipo de sincronismo que pode acontecer usando algumas tecnologias, algumas ferramentas de sincronismo, por áudio ou pela internet. Quando a gente está utilizando o Twitter, por exemplo, para comentar um programa de televisão, nós, como usuários, telespectador, nós que estamos fazendo o sincronismo, né? A televisão está lá passando um conteúdo e a gente está ali comentando aquele conteúdo. Aqui você comenta um conteúdo, só que no seu aplicativo acaba surgindo, né, informações adicionais. É um diagrama não tão técnico, mas para quem não conhece essa ferramenta de sincronismo, aqui fica um pouco mais didático. E o resto das coisas, internet das coisas, né? Então, hoje os smartwatches estão cada vez mais comuns, né? Todos os grandes fabricantes, a Philips, LG, Samsung, elas estão desenvolvendo smartwatches, a Sony. E nesses smartwatches, né, muitos deles rodando Android, por exemplo, você tem aplicativos customizados para o smartwatch. O Twitter está presente nesses smartwatches. Eu testei um que é da Omate e ele funciona com... Ele é um standalone smartwatch, então você não precisa sincronizar com o smartphone. Então você conseguiria sincronizar conteúdo da TV no seu relógio, responder pelas redes sociais e receber conteúdo. Mas para a gente devagar mais ainda do que a segunda tela, de onde os conteúdos de televisão podem chegar, eu trouxe o exemplo de uma lâmpada que recebe um sincronismo da televisão e ela interage na sua sala. Então, por exemplo, aqui é um caso de uma série que são os 12 macacos, e o conteúdo do audiovisual ele está sincronizado com as lâmpadas na sala. Essa já é uma tecnologia comercial, a Philips que está comercializando isso, que são as lâmpadas Hue. Então você instala na sua sala essas lâmpadas e aquele produtor audiovisual que utilizar esse sincronismo, ou os aplicativos, ou o Twitter com uma hashtag que manda para a lâmpada uma informação, você tem o seu ambiente, né, da sala inteirinho interagindo com as lâmpadas. Então, se o filme é de terror, as lâmpadas escurecem, se aparece uma paisagem, as lâmpadas clareiam, né, uma explosão, as lâmpadas geram efeitos, né?
aqui é uma outra cena, né? Rodrigo. Alguns produtores de games já estão desenvolvendo também sincronismo das lâmpadas com os games. Então você tem a sua sala totalmente imersiva e ela sincronizada com isso. Então vamos supor, eu posso ter hashtags num programa de televisão colocando quem gostou de fulano usa uma hashtag, de ciclano outra, e a casa das pessoas ficando da cor, por exemplo, da roupa daquele personagem, ou azul ou vermelha. Então você pode ter toda uma interação. Eu vou deixar aí para discussão, né? E vou passar o microfone para a próxima apresentação, a próxima fala, né? Da Deluca. E vou deixar os meus links aí para quem quiser mais informações aí. Obrigado. Bom, eu vim para cá para fazer um monte de provocações, mas acho que a gente está com o tempo meio estourado, então eu vou tentar ser rápido. A CBN me ensinou a falar rápido, então vou tentar aqui. Vamos lá. Primeiro vou tentar fazer um amarrado de tudo que todo mundo apresentou, até tentando endereçar futuros, como você colocou aqui. Tem algo que está me incomodando muito na segunda tela, é que eu vejo a segunda tela sempre de uma provocação do telespectador. Então, ela está sendo mais usada como uma ferramenta de aumento de audiência, daí a grande preocupação do Twitter de tentar ver se a gente realmente tem um impacto, não tem um impacto. Acho que a própria ESPN, quando começa a tentar fazer com que o conteúdo que retorna seja usado durante a programação, para continuar esquentando a programação. Então, me parece que a gente está numa mão única, por enquanto, pegando essa interatividade para forçar uma audiência maior. O que me incomoda? O quanto disso está sendo usado como inteligência, de fato, para melhorar o conteúdo que está sendo apresentado para o telespectador. Então, eu acho que a gente tem quando a interatividade do telespectador com o que está sendo apresentado na TV, há uma geração de conteúdo muito rica, numa velocidade muito rápida, numa quantidade muito grande, que eu não sei até que ponto está sendo realmente retrabalhado com essa rapidez, a ponto da gente ter esse sincronismo que você está apontando para o futuro. Então, eu vou fazer uma pergunta só e aí vocês respondem. E a minha pergunta é: há quanto tempo de distância a gente está desse futuro que ele apontou? Que tipo de sincronismo a gente já vai conseguir ver agora, em 2015? E qual é esse futuro do sincronismo da segunda tela, aproveitando toda essa inteligência que o telespectador está gerando para a TV? Porque foi isso que aconteceu com o jornalismo, da onde eu venho. Quando a gente teve a internet mudou o jornalismo, porque a gente começou a saber o que o leitor pensava da gente em tempo real. A televisão está sabendo. Então, como é que isso impacta? Bom, como a gente tem pouco tempo, eu vou pedir só para resumir mesmo e vamos encerrar, porque passamos para outra atividade. Bom, a sua pergunta é muito interessante, né? Da parte do Twitter, a gente pode parar para pensar o seguinte: o Twitter de fato é a segunda tela, né? E ele depende da primeira tela, né? Mais de 70% dos assuntos comentados no Twitter são sobre TV. Então, a gente não trabalha, do ponto de vista editorial de conteúdo, dizendo para as emissoras: olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Isso é o trabalho das emissoras, das TVs. O que o Twitter oferece são, sim, ferramentas e mecanismos de você deixar e aproximar cada vez mais o público que está comentando sobre aquilo e o conteúdo propriamente dito, né? Eu acho, né, e tenho certeza que a gente vai ver muito em breve mecanismos e dinâmicas dentro das quais as pessoas vão poder impactar a história que está se passando na TV, né? Obviamente, se for um conteúdo ao vivo em tempo real. Eu acho que a gente caminha por aí, né? Agora, falar sobre como essa aproximação se dá mais fortemente é difícil, porque as TVs têm um poder muito grande na mão. Tem aquela velha máxima, né? O conteúdo é o rei.
E o Twitter vai depender sempre do conteúdo das TVs, né? A gente não vê, e nem é o nosso papel, dizer para as emissoras o que fazer. Não, a gente se aproxima para aí sim oferecer instâncias de interação e de participação, de engajamento mais próximos. Bom, a gente vai ter que continuar a discussão na segunda tela, tá? Porque tem uma outra atividade que nos atropelou, então o tema é interessante, mas quem quiser fazer alguma pergunta pode fazer depois aqui, quando a gente sair, não tem problema. O pessoal está aqui para isso mesmo, para participar da atividade. E aí eu queria agradecer a presença de vocês, o tema não se esgota, ele continua, né? E, bom, obrigado aí a participação de todos.